Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos resolver algumas expressões numéricas. A primeira expressão que a gente tem aqui é uma expressão que tem as operações de adição, divisão e multiplicação. Sempre que a gente vai resolver uma expressão numérica, tem que lembrar dos detalhes muito importantes que são relacionados à ordem de resolução de cada uma das operações. Então, as operações elas têm uma ordem de resolução. Então, você precisa sempre, antes de começar a resolver a expressão numérica, você vai identificar as operações que aparecem ali para você e vai lembrar da regrinha que determina a ordem da resolução da expressão de acordo com as operações. Então, a gente tem que lembrar que começa sempre com a divisão e a multiplicação. Essas duas eu posso resolver na primeira linha já ao mesmo tempo, né? Desde que uma não precise do resultado da outra, independente da ordem em que elas aparecem, né? Mas se eu tiver só divisão e multiplicação, daí eu vou fazer na ordem que elas aparecem. Depois que eu faço a divisão e a multiplicação em todas as vezes que elas aparecerem lá na minha expressão numérica, aí sim que eu vou adicionar e subtrair se aparecer, né? Então, a adição e a subtração, elas são a última operação que eu vou resolver e eu vou resolver em ordem sempre, né? As duas primeiras, o resultado com a próxima e assim por diante. Então, agora que a gente relembrou um pouquinho, né, a ordem aqui da resolução das expressões, nesse caso, a gente só tem essas operações mais básicas, a gente não tem potência, não tem parênteses, né? Então, acaba ficando mais simples. Nem por isso é um tipo de questão que todo mundo acerta. Então, se você não lembra a ordem aqui das resoluções, tem grande chance de você resolver errado e acontece muito isso, de resolverem errado e não conseguir chegar no resultado. E se você está fazendo uma prova de concurso, a chance de as alternativas apresentarem respostas a partir daquilo que as pessoas resolvem normalmente e você mesmo tendo feito a conta errada chegar numa resposta que está na alternativa é muito grande. Então tem que lembrar sempre que não é só olhou e já resolve, né? Você tem que pensar um pouquinho, lembrar dessas regrinhas aqui para fazer certinho. Então a gente vai começar aqui pela divisão e pela multiplicação, né? Elas que eu vou resolver por primeiro. O que não é divisão e não é multiplicação, eu vou repetir na linha de baixo. Então, eu vou começar resolvendo aqui e aqui. E o 3, então, eu vou ter que repetir. O mais eu vou ter que repetir. E agora eu vou resolver a minha divisão. 3 divididos por 3, que é 1. E aí eu coloco a resposta. Esse mais eu vou repetir também e vou resolver aqui a multiplicação. 3 vezes 3, que é 9. Agora, eu só tenho adição, né? Posso até fazer o cálculo mentalmente, mas eu vou fazer aqui na ordem, então, 3 mais 1, 4. Repete o mais e repete o 9, e 4 mais 9, 13. Então, a resposta dessa expressão numérica é a letra B. A segunda expressão que a gente tem aqui, também vamos identificar as operações que aparecem, né? Então, a gente tem adição, potência, divisão e subtração. São essas 4 operações. Então, nessa expressão que a gente tem aqui, como ficaria a ordem de resolução, já que a gente tem a potência que não tinha no exemplo anterior? Então, a potência ela tem preferência, a gente sempre começa pela potência, caso ela apareça. E aí segue a ordem do que já foi falado no exemplo anterior: multiplicação e divisão, adição e subtração. Então, eu vou resolver por primeiro aqui essa potência e essa, e o restante eu vou repetir na linha de baixo. Então, eu vou repetir o 2, o mais, tem que sempre repetir o sinal, né, a operação, e vou resolver aqui a minha potência 3 ao cubo. Então, lembrando, né, que 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Não é 3 vezes 3, né? Então, 3 ao cubo é 27. E aí, eu vou continuar repetindo aqui. Divididos, 3, mais 3, o menos, e vou resolver aqui o 3 ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3,
que é 9. Muito bem, agora que eu já resolvi a potência, todas as vezes que elas aparecem, né? A minha próxima operação aqui, multiplicação e divisão. Então, eu identifico aqui que eu só tenho divisão nesse pedacinho aqui do meu cálculo, né? Da minha expressão. Então, todo o restante eu vou continuar repetindo e aí vou resolver essa divisão. Então, vai ficar 2 mais 27 divididos por 3, agora que eu vou fazer, dá 9. Repito o restante, mais 3 menos 9. Aqui eu identifico que eu posso cortar o mais 9 e o menos 9, que eu já posso cancelar, não preciso resolver, já que mais 9 e menos 9 dá 0. E aí sobrou 2 mais 3, que é 5. Então, se você, quando for resolver uma expressão, parar um pouquinho para pensar na ordem da resolução, não tem como você errar. É só lembrar sempre da regrinha da ordem das operações que você consegue resolver todas as expressões. Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos do canal. Obrigada e até a próxima!